A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edilson Pontes, aqui da Assembleia de Deus, aqui do estado do Rio de Janeiro. E é um prazer estar juntamente com vocês de mais uma palestra que eu fui convidado pelo amado pastor André para falar de um tema de subimportância, que é o tema do meu segundo livro, Reforma Protestante e Pentecostalismo, a conexão dos cinco solas e a teologia pentecostal. Esse assunto é uma subimportância, né? E no meio acadêmico tem tratado disso de uma maneira muito pertinente, de uma maneira expandida. E obras que tratam desse assunto já temos no mercado. Todavia, cada obras que foram apresentadas tem uma ênfase diferente. Nós temos uma obra que dá um destaque numa visão mais sociológica. Nós temos uma outra obra que trata mais na área da ciência da religião, né, que reúne vários autores. Tem alguns livros, né, dentro sobre pentecostalismo que faz uma breve citação acerca da reforma, não algo tão expandido, mas uma breve citação. E a proposta do meu livro é tratar especificamente dos cinco solas, né, que são conhecidos como os pilares da reforma protestante. Né? Vale lembrar que essa nomenclatura, cinco solas, não foram os reformadores, Lutero, Calvino, que colocaram. Tá? É uma nomenclatura que foi colocada no século passado, século XX. Todavia, o conteúdo que é tratado dos cinco solas é algo que os reformadores, especificamente, e pós-reforma, foi produzido e assim dando continuidade desses assuntos. Tá? Porque falar de reforma protestante é algo muito abrangente, que um dia só não dá. Porque a reforma ela envolve uma questão teológica, religiosa, sociológica, história, até mesmo econômica, política, vamos dizer assim. É um assunto muito abrangente. E, para nós entendermos isso, nós temos que lembrar o contexto da reforma da época, um pouco também da Idade Média. Tá? Lembrar o seguinte, que Lutero ele não foi o primeiro a querer reformar a igreja. Antes dele, já houve homens que desejavam reformar a igreja, tá? Que são chamados de pré-reformadores. Então, esses homens tentaram, sim, de uma forma, voltar aos princípios bíblicos, voltar como era o pensamento, como é que a igreja primitiva vivia nos seus dias. Todavia, esses pré-reformadores não tiveram apoio estatal, tá? Fizeram um trabalho isolado. Mas não podemos ignorar que esse trabalho deles não foi um trabalho em vão, porque isso refletiu lá na frente. Tá? Mas foi um trabalho que foi de uma maneira isolada, diferente de Lutero. Lutero ele teve um apoio estatal. Tá? Então, isso ajudou muito também a reforma ocorrer. E quando Lutero ele escreve suas 95 teses, né, e coloca lá na Catedral do Wittenberg, temos que lembrar o seguinte, que colocar a tese ali, naquela catedral, era algo normal para o estudante de teologia. E Lutero nunca imaginava que as suas 95 teses ia ter uma repercussão muito grande na sua época. Ele não imaginava isso. Lutero, só para os irmãos terem informação, ele não tinha, ele pensava o seguinte, que as práticas de indulgências, não só de indulgência, outros tipos de práticas, que na qual Erasmo de Roterdã já denunciava esses tipos de corrupção, vou dizer assim, que acontecia no catolicismo romano, Lutero achava que o Papa da época não sabia. Ele achava que aqueles que faziam toda essa mobilização, esses tipos de práticas, era algo que eles faziam escondido do Papa. Né? Mais tarde, Lutero depois descobre que tudo aquele tipo de prática, indulgências, de manipulação da própria fé, de conhecimento e outras coisas mais, era algo que o Papa, no seu poder da sua época, o apoiava, todo esse tipo de prática. Então, Lutero ele ficou surpreso, vamos dizer assim, com essas questões todas. Então, a reforma é um marco da história. Tá? Depois da reforma, a gente sabe que vê vários outros tipos de movimento, como o iluminismo, o próprio racionalismo e todos os outros tipos de movimentos surgiram, né? Porque aproveitando a carona da reforma.
Tá? Então, a reforma protestante é algo que merece uma atenção muito especial. Tá? É um assunto que deve ser tratado em nossas igrejas, deve ser tratado na escola dominical, deve ser tratado em cursos teológicos, palestras, enfim. É um assunto que de uma grandeza muito grande, de uma riqueza muito grande em todos os aspectos. Então, merece ser tratado. E esta obra, publicada pela editora Reflexão, esse é meu segundo livro, tá? Meu primeiro livro é O Panorama Teologiano Arminiana, não tenho mais, acabaram todos os exemplares, né? E o meu terceiro livro é A Soteriologia na relação entre o arminianismo e o pentecostalismo, que é a terceira obra publicada também pela editora Reflexão. E interessante que esta obra aqui, ele é fruto de uma palestra. Olha que coisa interessante. Em 2018, em 2017, tá? Falta um mês para o nascimento do meu filho Caleb, eu fui convidado para dar uma palestra aqui no Rio de Janeiro mesmo, terceiro encontro de teologia arminiana, um convite que os pastores Luiz Felipe Bortman e Vinícius Couto me convidaram para tratar desse assunto, reforma protestante e pentecostalismo, era o 500 anos, aquele ano comemorava os 500 anos da reforma, e eu falasse a questão do movimento pentecostal. E dali, dessa palestra, surgiu a oportunidade de nós tratarmos isso como um livro. Então, vamos dizer assim, que esse livro ele é um fruto, logicamente, que foi ampliado, nós expandimos, mas vamos dizer que a sua iniciativa foi o fruto de uma palestra. Tá? Então, é um livro assim que é uma maneira específica das cinco solas, ele é inédito na nossa língua portuguesa. E aí, alguém pode falar, muito bem, pastor, eu sei que quer reforma, né? Mas o que tem a ver a reforma protestante e pentecostalismo? É bem verdade que ambos movimentos são algo distintos. Tá? O pentecostalismo ele nasce na Rua Azusa, que só é séculos depois da reforma protestante. Mas, todavia, existe conexão, existem pontos que há uma semelhança entre um movimento e outro. Por quê? Qual foi a intenção dos reformadores, tanto de Lutero, tanto de Calvino? A intenção é voltar os princípios das práticas do Novo Testamento. Essa era a essência, a preocupação dos reformadores. E o que é o movimento pentecostal? É voltar às origens, lá, a experiência no livro de Atos 2, registrado ao Novo Testamento. Já aí, você analisando bem, você pode ver que uma coisa tem conexão com outra, melhor dizendo, no sentido de ênfase, de foco, de objetivo. Né? É claro que o pentecostalismo ele nasce bem algo distante, e a reforma já tinha ocorrido, né? A reforma já está vivenciando, vamos dizer assim, os seus desdobramentos. Todavia, só algo que não tem como conexar e dizer que o pentecostalismo não tem uma herança reformada. E quando eu falo reformada, eu falo no sentido das ênfases dos reformadores, e não no sentido calvinista, como alguns colocam. Né? E por que alguns usam o termo calvinista? Porque os luteranos, eles não se consideram, não gostam desse termo reformado, eles gostam de se chamar de luterano. Então, os calvinistas acharam por direito de colocarem que eles são os reformados, e assim, sucessivamente, o restante não precisamos nem falar. E acaba se achando os senhores donos da verdade. Mas isso é uma outra conversa. Muito bem. Então, ainda falando dessa questão da reforma, a reforma protestante ela tem uma contribuição muito grande, tá? Acerca da construção de escolas públicas. Os reformadores, eles se preocuparam com isso, porque o povo era analfabeto, não sabia nem ler, escrever. Eles iam para missas e ouviam as missas escritas em latim. Então, ou seja, não entendia nada da sua língua, porque eram analfabetos, e era por cima as missas em latim. Então, olha que situação complicada. Então, os reformadores, né, por influências que eles tinham na área política, eles opinaram, tentaram influenciar, né, nos seus escritos, claro, para que o Estado ele construísse escolas para poder alfabetizar o povo. E nesse sentido de alfabetizar o povo ia ter acesso à leitura da Bíblia. Olha que coisa interessante, né? A Bíblia sendo utilizada para alfabetizar o povo. Olha que coisa interessante, né? É interessante que até nós podemos fazer assim uma outra registro que Susana Wesley, né, a mãe do grande avivalista Dom Wesley, era
ela alfabetizou seus filhos pela leitura da Bíblia. Olha que coisa interessante, né? Então, a Bíblia, além de palavra de Deus, ela também serve também de instrução e alfabetização. Olha que algo maravilhoso, né? Muito bem. Então, a reforma protestante é algo muito amplo a ser tratado. Então, por isso que a nossa proposta vai trabalhar um pouco mais uma questão mais teológica, é claro. E a gente sabe que os reformadores, eles reagiram o sistema do catolicismo romano, porque a Igreja Católica ele fugiu da sua essência do cristianismo. A essência que os apóstolos de Jesus Cristo estabeleceram durante lá no século I. E assim, durante a história, a igreja ela cresceu, né, se tornou uma instituição, né, depois teve o casamento com a questão de igreja e Estado, oficializou como religião, a igreja começou também a dominar o mundo da sua época, se tornou como também não só uma instituição religiosa, mas também política, com o surgimento do Papa, e dali todos esses acontecimentos ocorreram. E com isso, a essência da Bíblia, do cristianismo, foi deixada de lado. Foi esquecido, caiu no lago do esquecimento, vou dizer assim. É claro que quando a gente olha para a história da igreja, né, é claro que sempre houve grupos de pessoas que sempre zelaram pelos princípios da fé cristã, pela essência do cristianismo, embora sejam grupos pequenos, mas é um grupo bem significativo. E esses grupos, às vezes de uma maneira isolada, uma pessoa indivíduo, a pessoa ali tentava ali de uma forma reformar a igreja. Mas a prova é Deus que Lutero foi o reformador, o pai da reforma protestante. Não podemos também esquecer também que Erasmo Rotterdam, que era um grande intelectual da época, inclusive a Bíblia que Lutero usou para traduzir, né, ou melhor, para traduzir para a linguagem do seu povo, era a Bíblia escrita ou feita pelo Erasmo Rotterdam. Erasmo Rotterdam era um grande intelectual. E se você ouvir uma expressão, historicamente falando, que Erasmo de Rotterdam é também chamado pai da reforma protestante, não está errado, porque ele também apoiou Lutero a questão da reforma. O problema é que quando Lutero não viu mais condições de permanecer na Igreja Católica Romana, foi aí que o Erasmo Rotterdam se separou de Lutero e ficou ali, vamos dizer assim, na dele. Embora depois teve aquele famoso debate, né, que entra a questão do livre-arbítrio, né, e nas redes sociais gostam muito de pegar esse episódio, dizendo que o pensamento de Erasmo é um pensamento arminiano que não tem nada a ver. Isso é um mito, isso é um espantalho que as pessoas fazem. Embora ocorra esse debate, Erasmo Rotterdam tem uns conceitos semi-pelagianos, e Lutero, início da reforma, ele tinha pensamentos mais monergísticos, né? Que nós podemos dizer assim, que seria o calvinismo. Tá? Então, esse debate acerca da escravidão, do pecado, da questão do livre-arbítrio, e inclusive tem até uma obra que traz acerca desse assunto. Muito bem. Então, os reformadores, eles viram que a maneira, a forma que a igreja era liderava a igreja, era utilizada a igreja, era através da tradição dos concílios que tanto os bispos, ou os teólogos, até mesmo o Papa, determinava. Tá? E aquilo que a Bíblia é estabelecida era deixado de lado. E para deixar bem claro aqui, para vocês que nos assistem, que quando a gente fala a questão de tradição, é lógico que o movimento protestante também tem a sua tradição. E aí até eu utilizo aqui, usando como apenas uma explicação, o cadeiravo wesleyano, né? que são 4 pontos, que é a Bíblia, a tradição, razão e experiência. Né? Então, assim, como fala a questão da tradição, estamos referindo aos concílios que durante a história da igreja foi desenvolvido. Tá? Então, a gente em si não desfaz a tradição. Agora, uma tradição que começa a ferir a essência do texto bíblico, aí não tem como a gente compartilhar. É claro que existem assuntos que é prioridade, essencial, e tem assuntos que é secundário, uma coisa que não podemos esquecer disso. Tem assuntos que é prioridade, né? Como a Bíblia, como a palavra de Deus,
a questão de crer na Trindade, a questão de reconhecer o senhorio de Cristo, Cristo 100% homem, 100% Deus, a questão da pessoa do Espírito Santo, a questão que a salvação é mediante a graça de Deus. Então, todos esses pilares é o essencial. Agora, existem assuntos que é secundário, que tem a sua importância, mas são assuntos de uma forma mais uma identidade eclesiástica, ou uma identidade teológica. Isso então, é algo secundário. Tem a sua importância, mas é algo secundário, e não colocado como algo acima da parte principal, que assim podemos dizer. Então, a reforma, quando eles ocorrem, por quê? Porque a igreja estabelecia suas regras, mediante os concílios, mediante o que o Papa declarava, e o que a Bíblia dizia era ignorado. Daí os reformadores começam a reagir e ver o seguinte, que não, quem tem que reger a Bíblia, quem tem que reger a igreja é a Bíblia. Porque era a revelação de Deus para com os homens. Se era a revelação de Deus para com os homens, então ele que tem que ser, que dá, nortear a igreja, orientar a igreja, e não o concílio de homens, porque os concílios dos homens são falhos. Tá? Então os reformadores, eles bateram muito forte nessa tecla, acerca da Escritura, porque a Escritura é que orienta, a Escritura é que instrui, a Escritura é que Deus se revela para o seu povo. Tá? Então, por isso, que essa questão da ênfase da Escritura é muito forte. É uma reação aos conceitos e aos dogmas católicos. Tá? E aí, permita-me usar uma citação aqui do reverendo James Boyce. Ele diz o seguinte: assegurando que Deus falou aos reformadores diretamente por meio de sua Santa Escritura, conferiu a ele uma ousadia singular. Ou seja, os reformadores, eles tinham uma segurança, uma convicção que a Bíblia é a palavra de Deus, revelação de Deus, e ela é que tem que ser enfatizada e centrada. Tá? Então, essa foi a reação que os reformadores eles fizeram durante a Reforma Protestante, cada um no seu contexto histórico. E o pentecostalismo? O pentecostalismo tem essa conexão com a questão da somente a Escritura, ou do latim, sola Scriptura. Se nós olharmos a história do movimento pentecostal, os pentecostais, mesmo sendo homens simples, mesmo que o pentecostalismo ele se destacou, ele cresceu mais em ambiente mais simples, todavia, você pode olhar da história do movimento pentecostal que a Bíblia sempre foi o destaque. Quer ver exemplo? Vou usar aqui uma citação aqui, ó. Vamos lá. Uma citação do Stanley Orton. O pentecostal acredita ser a Bíblia a forma autorizada de revelação que, devidamente interpretada, afirma, confirma, orienta e dá o testemunho da atividade de Deus neste mundo. Mas o conhecimento racional da Escritura, que não é simples parte declaras, mas substitui a experiência pessoal da regeneração e o batismo do Espírito Santo, com todas as atividades de testemunho e de edificação que o Espírito coloca diante de nós. Olha que coisa interessante. Então, o Stanley Orton, ele dá esse destaque, falando que nós, pentecostais, reconhecemos a Bíblia como autoridade de fé e de prática. Tá? E isso é bom ser destacado porque nós, pentecostais, sofremos muitas críticas e até acusações, dizendo que a nossa sola é só a experiência. Eu já vi isso escrito nas redes sociais. Os pentecostais dão ênfase à questão apenas da experiência. E a Bíblia é apenas um amuleto de apoio para fazer suas práticas bizarras. Né? É claro que existem mitos, colocações equivocadas. Existe também umas certas verdades que a gente vê no nosso meio, mas o ensino oficial da teologia pentecostal nunca foi colocar a experiência acima da Bíblia, e sim
a Bíblia acima da experiência. É igual essa colocação que nós podemos dizer, né? É Bíblia, experiência e Bíblia. Ou seja, sempre a Bíblia em primeiro lugar. E nós podemos ainda ampliar o nosso assunto aqui. Tá? A nossa fé cristã, ela tem um fundamento, tá, de fé, que é a Bíblia, que produz experiência. Né? Quando a gente recebe Jesus em nossas vidas, tá? É uma experiência que nós experimentamos ou vivenciamos, podemos assim dizer. Né? Jesus em nossas vidas, né? Nos perdoando nossos pecados, né? Aí nós usufruímos das bênçãos salvíficas, da justificação, enfim. Então, é uma experiência que nós vivenciamos e por isso nós falamos de Jesus. Né? Então, a teologia pentecostal, ela tem um fundamento. O fundamento dela é o quê? O que aconteceu lá no livro de Atos dos Apóstolos, ele pode acontecer no nosso dia de hoje, porque está escrito. Se está escrito, então pode ser vivenciado. Nós podemos crer, buscar e vivenciar. E assim é a palavra de Deus. Nós, pentecostais, nunca colocamos experiência. Ou seja, a minha experiência pessoal ou subjetiva é ela que tem que interpretar a Bíblia. Não, a Bíblia em si, ela interpreta por si mesmo. As experiências são consequências que nós acreditamos, que nós professamos, que nós buscamos. Essa é a questão. A Bíblia é a palavra de Deus, ela nos norteia, nos orienta. E nós vivenciamos essas bênçãos, né, de revestimento do poder da ação do Espírito Santo, porque a Bíblia diz isso. Mas não vemos esses reformadores destacar essa questão como os pentecostais pensam. Olha, nós temos que olhar o contexto. O contexto dos reformadores, que é um contexto da ruptura da escolástica, e a ênfase é o quê? Na área da soteriologia. Então, a ênfase dos reformadores é isso. E essa ênfase não fica só apenas de Lutero, Zwingli, Filipe Melanchthon e Calvino. Até mesmo Armínio, que é muito tempo depois, essa ênfase da soteriologia ainda é muito forte. A gente vê isso quando a gente vê a história de Armínio no seu contexto. Ainda o conceito da reforma, a ênfase da soteriologia, ainda é muito forte. Já no século XVIII, já com John Wesley, as ênfases são outras. Né? Aí o foco, a questão dos assuntos a ser tratados são outros. Embora a soteriologia também é mencionada. Mas aí não é só a soteriologia, outros assuntos também é mencionado. Então, é bom que fique bem claro que os reformadores, eles tinham um foco dentro do contexto da sua época. Então, por isso a questão da algo que nós pentecostais pensamos e acreditamos é algo que não é tão destacado, porque são ênfases maiores. A ênfase maior daquela época é o quê? A salvação. Enquanto já o movimento pentecostal, que é um movimento que surge no século XX, a ênfase, a necessidade é outra. Só para deixar isso bem claro aqui. Então, voltando a essa questão de sola escritura na teologia pentecostal, os pentecostais reconhecem que a Bíblia é a palavra de Deus. É interessante, irmãos, a gente destacar isso, que nós, nas igrejas pentecostais, nós temos escola dominical. E nossa escola dominical, em nenhum momento, né, você pode pegar em qualquer jornal, Mensageiro da Paz, você pode pegar o próprio Cremos, né, e até mesmo, atualmente, a Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Você pode pegar qualquer revista da escola dominical, você nunca vai ver que a experiência está acima da Bíblia. Agora, existe sim um ensino popular, é o ensino do povão, vamos dizer assim, que realmente inverte esses valores, que a experiência é acima de tudo, é o pragmatismo, e também os neopentecostais também ajudam com essa questão toda, mas todavia o movimento pentecostal sempre enfatizou a Bíblia como prioridade, sempre a Bíblia foi prioridade aos pentecostais. E aí eu faço uma citação aqui da Declaração de Fé da Assembleia de Deus, diz o seguinte, que a Declaração de Fé da Assembleia de Deus destaca que a Bíblia é a palavra de Deus
e a única autoridade inerrante para a nossa vida. Olha que maravilha. Né? Da mesma forma que reformadores, dentro do seu contexto da época, davam ênfase à questão da Escritura, nós pentecostais, desde o seu surgimento, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. É de verdade, a Bíblia é muito mal interpretada por alguns movimentos, especificamente os neopentecostais, e agora o coach, né? E quando a gente fala de coach, a gente tem que fazer essa distinção entre o profissional coach, que ele faz o seu serviço nas empresas, com palestra, é uma coisa. Eu me refiro a pregadores coaches, que pegam essas técnicas e colocam no púlpito. Né? E aí, infelizmente, suas mensagens são bem heréticas, até pior que os pregadores neopentecostais. Então, enfim, mas o pentecostalismo nunca colocou esses conceitos heréticos acima da Bíblia. E são conceitos que alguns fazem e que o povão acaba apoiando, aceitando, mas a teologia oficial nunca apoiou isso. A teologia pentecostal sempre deu ênfase que a Bíblia é a palavra de Deus. Outra citação que eu vou fazer aqui é de Robert Menzies. Ele diz o seguinte: os pentecostais são o povo da Bíblia. Embora os pentecostais incentivem as experiências espirituais, fazem com os olhos atentos às Escrituras. Então, seja, nós que cremos, né, no revestimento de poder, nós que acreditamos, né, que Deus continua operando os milagres, como foi no passado, e também cremos na autoridade dos espirituais, nós cremos dessa maneira, porque não é fruto da nossa cabeça, é porque a Bíblia ensina. É porque a Bíblia dá esse destaque. Se a Bíblia dá esse destaque, nós podemos assim crer. Por isso, eu gosto muito dessa frase de Robert Menzies, quando diz: essa história é a nossa história. Ou seja, o livro de Atos, que é a base da teologia pentecostal, é a nossa história. Foi a história dos apóstolos e agora serve para nós, nossos dias de hoje. Okay? Então, nós pentecostais cremos sim que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o centro da nossa regra de fé e prática. Por isso nós somos conhecidos como os povos da Bíblia, porque nós cremos que a Bíblia diz. Nós cremos na palavra de Deus. Por isso que o liberalismo nunca vai casar com a teologia pentecostal. Nunca. Permite usar essa expressão. Nunca vai casar. Porque a teologia pentecostal ela caminha com a ortodoxia. Por mais que você pode ver um irmão simples, né, pregar, né, expressar a sua fé, mas jamais você vai encontrar nele um conceito liberal, jamais. E se a gente olhar pelos teólogos acadêmicos da teologia pentecostal, também você não vai encontrar, você não irá encontrar também teologia liberal. Por quê? Porque a teologia pentecostal é uma teologia no sentido teológico conservadora, ela segue a ortodoxia, ela crê na inerrância, ou seja, ela crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não abraça o liberalismo teológico, que nega o sobrenatural. O liberalismo teológico nega a questão das autorias, e a teologia pentecostal não aceita isso. Aliás, a teologia pentecostal, ela dialoga, né, faz uma dialética com as questões narrativas, reconhecendo a questão, o fato histórico, dando valor aos autores bíblicos acerca da narração bíblica. Ou seja, ortodoxia, não dialoga com o liberalismo. Então, a teologia pentecostal ela é ortodoxa, a teologia pentecostal ela reconhece a autoridade da Bíblia. E a questão das experiências, nós cremos assim, porque a Bíblia assim ensina. Ok? Mas é só isso? Não. Tá? Quando a gente fala sobre somente Jesus Cristo, né? Ou plena suficiência salvífica de Jesus Cristo, tá? Os reformadores, eles rebateram muito isso, a teologia católica, porque a teologia católica, né, ela colocava, além de Jesus, colocava também a intervenção dos santos, né? Como aqueles que podiam ser o mediador, né? Aqueles que poderiam, de uma forma, interceder, né, por aqueles que estão vivos, né? E outras coisas mais. Né? Então, os reformadores,
desculpem, eles deram uma ênfase a essa questão de Jesus Cristo. Que Jesus era o Senhor, Ele é Deus. Então, Ele como Salvador da humanidade, Ele tem que ser o centro das pregações. Tem que ser o centro da fé cristã. E não a intervenção dos santos. Tá? Então, porque a gente sabe que a Bíblia, ela dá destaque a Jesus Cristo. No Antigo Testamento, as profecias messiânicas apontavam para Jesus. E Jesus é o cumprimento. Os evangelhos, né, embora eles não são uma biografia no sentido seguinte, de biografia falar da vida de Jesus de uma forma direta, mas de uma forma indireta, nós podemos dizer que são as biografias no sentido de relatar alguns pontos acerca de Jesus. Em outras palavras, nós podemos chamar de biografias autorizadas, entre aspas, porque existe também os livros apócrifos. Eu falo biografia no sentido de falar umas partes da vida, né? E não no sentido biografia nos nossos dias atuais, tá? Que nos nossos dias atuais existe a questão de biografias, né, que a pessoa mesmo fala de si mesmo, ou aquelas biografias que alguém fala que teve autorização a pessoa na qual é o alvo, né, do seu livro. Tá? Mas eu uso essa questão biografia não no sentido usando esse termo nos dias atuais, mas no sentido seguinte, de falar da pessoa de Jesus, um parte da sua história e do seu ministério, nesse tom que eu falo. E assim, Jesus é o centro. Então, os evangelhos relatam isso. O livro de Atos dá um destaque ao registro do surgimento da história da igreja e como ela se desenvolveu. As epístolas é o quê? São legados acerca do ensinamento que Jesus e os apóstolos assim deixaram para nós, né? E o Apocalipse é a consumação de tudo, tá? Então, Jesus sempre é o centro da Bíblia. Ele é o centro da Bíblia. E os reformadores, eles tinham essa compreensão muito forte. Por isso que eles combateram a teologia católica, a questão da intervenção dos santos, colocando os santos da igualdade de Jesus Cristo. Tá? E mesmo que não colocasse, melhor dizendo, de igualdade, ainda assim está errado. Porque a Bíblia fala que só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus. Ele que morreu por nós. Ele que se entregou por nós. Ele que morreu por nossos pecados. Ele. Então, ele é o único que é o mediador entre Deus e os homens. E o catolicismo, ao passar dos anos, ele foi desenvolvendo novos conceitos teológicos, dogmas, podemos assim dizer, que na qual a questão da mediador não foi só Jesus, né? E daí surgiu também uma questão da crença também, dogma de Maria, né? Que foi também algo desenvolvido durante a história. Tá? Enfim, então, a questão de Jesus Cristo, os reformadores têm uma ênfase. Tá? Inclusive, a ênfase das pregações é Jesus ser o centro. Por quê? Jesus é o centro, é o único que salva, né, a vida do ser humano, é o único que pode libertar, né, as pessoas. Então, a ênfase dos reformadores é Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. É uma ênfase que os reformadores fizeram. Muito bem. E a teologia pentecostal? A teologia pentecostal, nós podemos citar aqui, eu vou usar essa expressão, slogan, que os fundadores da Assembleia de Deus utilizavam. Jesus Cristo salva, cura, batida com o Espírito Santo, em breve voltará. Olha que mensagem cristocêntrica. Uma mensagem simples, sim, mas é cristocêntrica. Embora nós somos povo pentecostal, dá uma ênfase à questão da experiência do Espírito, todavia, as pregações dos fundadores, do pioneiro, do movimento pentecostal aqui do Brasil, da Assembleia, especificamente, a ênfase começa em quem? Jesus Cristo. Então, o povo pentecostal, ele enfatiza Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único que pode salvar, Jesus Cristo é o único que pode curar, Jesus Cristo é o único que pode batizar com o Espírito Santo e ele breve voltará. Né? E esse breve voltará é no sentido literal, não no sentido simbólico, como tem uma escola escatológica aí que acredita que é apenas algo só simbólico, mas isso não é o foco da nossa palestra aqui. É interessante que o Robert Menzies, ele faz aqui uma citação dizendo o seguinte:
A mensagem dos apóstolos também é uma mensagem que proclama os pentecostais. Jesus é o Senhor e Salvador. A mensagem é simples de que nenhum outro há salvação. Somente Jesus brilha radiantemente em um mundo cheio de relativismo, caos moral e escuridão espiritual. Então, o movimento pentecostal, ele sempre enfatizou que Jesus é o Senhor. A teologia pentecostal sempre destacou reconhecendo que Jesus, ele salva, liberta a vida. Só Jesus pode fazer isso. Tá? Só o Senhor, ele pode fazer, libertar a vida do ser humano. Então, dizer que os pentecostais não reconhecem Jesus Cristo é também um mito. Nós, pentecostais, reconhecemos que só Jesus é o Senhor. A nossa liturgia de culto, quem é o centro? É Jesus. Quando nós pregamos, é Jesus. Quando nós pregamos para a pessoa receber Jesus em suas vidas, a quem nós apresentamos? Jesus. Então, nós cremos sim, defendemos que Jesus, ele é o Senhor. Nós defendemos, batendo nessa tecla, que Jesus é o Senhor. Essa questão de dizer que nós não reconhecemos o Filho de Cristo, isso é uma mentira. Nós sempre enaltecemos o Senhor Jesus Cristo. A teologia pentecostal, ela reconhece literalmente. Não é uma maneira simbólica, não. Literalmente, o senhorio de Jesus Cristo. Desde os fundadores da Assembleia de Deus e até o dia de hoje, o movimento pentecostal reconhece o senhorio de Cristo. Por quê? A Bíblia diz que Jesus é o Senhor. E nós reconhecemos que Jesus Cristo 100% homem e Deus. Não abraçamos ideias errôneas de área e outros tipos de conceitos que surgiu durante a história da igreja. Nós defendemos que Jesus é o Senhor. Tá? E é interessante, vou fazer aqui uma outra citação aqui do Robert Menzies, que diz o seguinte, que a teologia pentecostal reconhece a autoridade de Jesus, tá? Que define que, na essência, o movimento pentecostal não está centrado no Espírito, mas em Cristo. A obra do Espírito, como os pentecostais entendem, centraliza-se em exaltar e testemunhar o senhorio de Cristo. Os pentecostais ecoam a mensagem apostólica. Jesus é o Senhor. Jesus é quem batiza do Espírito Santo. Ou seja, na mesma forma que os apóstolos pregavam, davam ênfase acerca de Jesus, porque a Escritura apontava que Jesus era o Messias, e os apóstolos deram essa ênfase. E também os reformadores apontavam que Jesus é o Senhor, e não os santos que a Igreja Católica já estava apresentando, ou estava ali começando a afastar da essência. Nós, pentecostais, damos essa ênfase, que Jesus é o Senhor, e Jesus faz essa obra. E por isso nós cremos que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Quem opera na vida do ser humano, mediante o Espírito Santo, mediante Jesus. E nós, como pregamos o Evangelho, pregamos com o quê? A autoridade do nome de Jesus. E nessa mesma autoridade que os apóstolos tiveram lá no livro de Atos, nós pentecostais cremos que nós temos essa autoridade que Jesus nos concedeu a nós. Quando Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, lá nos últimos versículos, quando Jesus fala, né, é-me dado todo o poder dos céus e da terra, e aí o testemunho de Jeová interpreta que agora, naquele momento, que Jesus teve todo esse poder, isso é uma mentira, só fazer uma exegese bíblica, uma hermenêutica, né? Esse texto não é difícil para interpretar. E quando a gente vê, na verdade, Jesus está falando o seguinte, que todo o poder que ele sempre teve, ele está concedendo o quê? A igreja. E aí você vê os versículos seguintes dizendo, ide às nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus concede autoridade à igreja do Senhor, não só naquele contexto daquela época, mas para nós hoje, de que pregar o evangelho, de ensinar e batizar as nações, as pessoas que entregaram sua vida para Jesus, para as pessoas que reconheceram o senhorio de Cristo, e essa autoridade que Jesus transferiu para a sua igreja, que os reformadores desse destaque, nós pentecostais reconhecemos. Só isso? Não.
Existe outro ponto. Esse é interessante, né? Chamado sola gratia, ou absoluta necessidade da graça de Deus para a salvação do pecador na teologia pentecostal. Esse assunto aqui é tremendo, vamos dizer assim, polêmico, né? Porque traz essa questão de debate, né, acerca da graça de Deus. Tá? Vale lembrar que a teologia católica, essa questão da graça, ela deixou um pouco de lado, tá? Porque começou a dar ênfase às obras humanas, né? O mérito aos homens. A gente sabe que a Bíblia não dá esse destaque aos méritos humanos. É sempre a operação da graça de Deus. Sempre a graça de Deus é que opera, é o que trabalha, né? E isso é algo muito interessante a ser tratado, né? E os reformadores deram essa ênfase, que a operação na vida do ser humano é a graça de Deus. E a graça de Deus, a gente sabe que é um favor imerecido, ou seja, nenhum ser humano merece a salvação em Cristo Jesus, né? Por causa do pecado original, é questão dos nossos pecados, nós estamos afastados da presença de Deus. Por isso, o Romanos 3:23, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. É todo literalmente. Por isso que a graça de Deus, Jesus veio morrer em nosso lugar, né? Oferecendo a sua maravilhosa graça, salvação em Cristo Jesus, para que o ser humano fosse salvo, fosse transformado pelo poder de Deus. Então, os reformadores têm essa ênfase, essa concernente à graça de Deus. Mas uma pergunta eu faço: será que essa questão da operação da graça de Deus é uma operação unicamente só de Deus, como prega os calvinistas? Aí que está a questão. Historicamente falando, entre os reformadores, nem todos eram monergistas, como muitos afirmam. Não, todos eles eram monergistas, tá? E para, de uma forma, desfazer do arminianismo. Essa é a verdade, né? Essa é a motivação e a intenção. Mas quando a gente vê Lutero, nos seus escritos, Lutero, quando começa a reforma, ele tinha assim, pensamentos monergistas, vamos dizer assim, tá? Mas, ao passar do tempo, na sua velhice, vamos dizer assim, Lutero já não tem mais o conceito monergismo, que seria o calvinismo, né? E já o calvinismo, não. O calvinismo, o João Calvino abraça praticamente tudo, ou quase tudo, da teologia de Agostinho de Hipona, que aí desenvolve a questão do calvinismo. Vale lembrar que Agostinho de Hipona, né, o bispo da Igreja Católica do século III, né, que teve o famoso, entre 3 e 4, se não falar a memória, entre o debate entre ele e o Pelágio, né, acerca da depravação total, pecado original. E embora Pelágio era um monge piedoso, tá? Era um monge que vivia uma vida, vamos dizer assim, de santidade, todavia ele teve conceitos muito complicados e heréticos. E aí, nesse debate, a coerência prevaleceu mais entre Agostinho, embora a própria igreja da época não abraçou tudo o que Agostinho defendia. Como Agostinho defendia essa questão da salvação incondicional, ou seja, Deus, em seus decretos, determina que uns sejam salvos e outros não. Isso começa a ganhar força com Agostinho, em seus escritos, né, chamado Agostinho Velho. E quando Agostinho era mais jovem, ele não entra nesses pontos. E aí tem um debate, né, dizendo, será que Agostinho já pensava assim quando era mais novo, ou quando era mais novo ele tinha outro tipo de pensamento? Isso divide opiniões de especialistas. Alguns falam que Agostinho sempre defendeu essa visão monergista, que mais tarde é o calvinismo. Outros falam que não, que Agostinho, jovem, ele tem uma inclinação até mesmo semi-pelagiana, como alguns definem. E quando ele está na fase madura, ele muda de posicionamentos com os embates com o Pelágio. E vale lembrar também que essa questão entre Agostinho e Pelágio são embates teológicos, mas tem também uma jogada política por detrás disso também. Tá? Não podemos esquecer isso, que tem também uma situação política em jogo. Tá? Mas isso merece um outro assunto a ser tratado. Então, aqui no meu livro, quando eu falo essa questão da visão da graça de Deus, eu apresento 4 pontos, né, que existe no nosso meio teológico. Eu só escolhi só esses 4, né? Vertentes teológicas, vamos dizer assim.
Um delas é o luteranismo, e aí eu abordo a questão do luteranismo, calvinismo, o arminianismo e o semipelagianismo. Eu aponto esses quatro aqui, acerca desses quatro pensamentos. E aí, embora especificamente os três, né, luteranismo, calvinismo, arminianismo, tá? Não que o semipelagianismo também acredita essa questão da graça de Deus, mas tem umas colocações um pouco meio complicadas. No meu livro, eu destaco o arminianismo. Tá? Embora o luteranismo destaca a graça de Deus, embora o calvinismo também, o arminianismo também dá o destaque à graça de Deus. E alguns podem falar o seguinte, vocês estão me assistindo, então quer dizer que um pastor pentecostal ou um pentecostal que seja calvinista, então não é compatível? Olha, não é dizer que é compatível, você tem todo o direito certo. Mas, historicamente falando, o pentecostalismo, quando ele nasce no berço arminiano. É só você lembrar da história do William Seymour. O William Seymour é um movimento de santidade, né? E o movimento de santidade é arminiano, tá? Então, quando o pentecostalismo nasce, ele nasce no berço arminiano. Então, obviamente que o movimento pentecostal, as suas raízes é arminiana, tá? Embora hoje tenhamos pentecostais calvinistas, de fato, e aí não estou aqui, em nenhum momento aqui, diminuindo, não estou falando nada disso, acho que é errado essa diminuição que a gente vê nas redes sociais, não é isso que eu estou falando, não estou diminuindo, vocês são nossos irmãos em Cristo, tá? Tem que deixar isso bem claro, mas, todavia, historicamente falando, o movimento pentecostal tem uma ligação forte com o arminianismo. Então, aqueles que são pentecostais calvinistas, se eles, de fato, saber respeitar isso, gente, já é um avanço, né? Porque, infelizmente, a gente vê muito desonestidade acerca do arminianismo. Então, a proposta do livro, eu aponto o arminianismo, porque o movimento pentecostal, historicamente, ele é arminiano, né? E aí, o arminianismo acredita na questão da graça de Deus. É um termo que a gente usa, meio arminiano, graça preveniente. A preveniência significa tomar iniciativa. A graça de Deus, ele toma iniciativa na vida do ser humano. O arminianismo, ele não é o semipelagianismo. Como falei, que é um conceito meio problemático. O semipelagianismo, ele acredita que o ser humano, ele pode tomar iniciativa para Deus, porque ele acredita na depravação parcial, né? Mas o arminianismo não defende isso. O arminianismo acredita na depravação total, de igualdade, como luteranos, como os calvinistas. O arminianismo acredita no pecado original, como os luteranos e os calvinistas. Então, nessa questão, os arminianos estão de igualdade. E até a operação da graça de Deus, né? Parafraseando o pastor Ciro Daniel, a mecânica da salvação, né? O arminianismo destaca, assim, a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela toma-se iniciativa na vida do ser humano para salvar o ser humano. É claro que, quando fala graça preveniente, entre o arminianismo tem essa pequena diferença, que os clássicos defendem que a graça preveniente, que é a graça de Deus, ele se manifesta mediante a pregação, enquanto a Armínio Wesleyana defende que a graça preveniente já está operando na vida do ser humano desde o seu nascimento. É uma pequena diferença, mas na prática, ao meu ver, não vê uma diferença grande, assustadora, vamos dizer assim. Então, o movimento pentecostal, ele reconhece, sim, que a graça de Deus, ele opera e trabalha na vida do ser humano. E quando a gente deve ver, durante a história, no movimento pentecostal, especificamente a Assembleia de Deus, mesmo que aquelas igrejas que são legalistas, né, acerca do uso e costume, nunca foi ensino oficial da teologia pentecostal dizer o seguinte: olha, nós somos resgatados mediante ao uso e costume. Nunca foi usado isso. Você sempre vai ver que a graça de Deus sempre foi o destaque. Pastor, mas eu já vi um pastor fazer isso só em situações isoladas. Eu me refiro a ensino oficial. A graça de Deus sempre foi valorizada no meio do movimento pentecostal, reconhecendo a operação de Deus na vida das pessoas, porque somos salvos mediante o quê? A graça de Deus, né? Uma citação aqui do teólogo assembleano Walter Brunelli, que diz o seguinte, né? Concernente que se a graça de Deus se é oferecida a todos, por que nem todos são salvos? Walter Brunelli responde que a ação da graça
funcionará em cada pessoa de acordo com a disposição do seu próprio coração. Jesus nos fornece uma boa maneira de compreender isso, ao contar a palavra dos 4 solos nas quais a semente, que é a palavra de Deus, cai. Beira do caminho, entre os pedregais, entre os espinhos e a boa semente. A semente germina, cresce e dá frutos. Permanente quando cai em boa terra. Jesus explica que a boa terra, um coração honesto. Esse coração honesto é um coração sincero e sedento da verdade. Nisso nos surpreendemos porque uma pessoa de bem, de bom caráter e bem intencionado pode facilmente rejeitar ao pé da salvação, enquanto a outra pessoa, às vezes, portador dos seus maus hábitos, caráter deformado, índole má, pode ser exatamente a terra boa na qual a semente cai e frutífera. Ou seja, é a graça de Deus. É a graça de Deus na vida do ser humano. Por isso que a salvação não é pelas obras. Não é. Tá? Usando uma expressão de Wesley, que somos salvos pelas obras de Cristo. Só a obra de Cristo é que nos salva. Só a obra de Cristo, que é a graça de Deus, é que nos salva, que nos transforma. É a graça de Deus. E a teologia pentecostal sempre deu esse destaque acerca da graça de Deus, porque a graça de Deus é que superabunda em nossas vidas. Né? Uma outra citação que eu vou usar, em saudosa memória, Antônio Gilberto, né? Que diz que, de acordo com Efésios 2, capítulo 2, versículos 5 e 6, o pecador está morto e, nessa condição, não pode ajudar em nada. Como efetuaria ele a sua própria ressurreição? Assim como não podemos ajudar em nada quando o nosso primeiro nascimento, muito menos em nosso segundo nascimento. Tudo isso é pela graça, para que o homem não tenha que se gloriar. Olha que comparação do respeito pai. E quando a pessoa nasce, né, a pessoa não tem aquela iniciativa de gatinhar, de agir, não tem essa capacidade. Então, faz a comparação com a morte espiritual. Nós estamos mortos nossos pecados, não temos Jesus, não temos essa capacidade de tomar iniciativa. Então, o movimento pentecostal que se identifica com o arminianismo, ele não defende o semi-pelagianismo. Né? Livros, artigos, vídeos que ficam falando isso é mentira, porque as pessoas não conhecem a teologia pentecostal, não conhecem o arminianismo. E hoje nós temos obras de armínios, nós temos livros de teologia arminiana, inclusive eu tenho 2 livros acerca do arminianismo, e tantos autores. Então, hoje, não podemos mais aceitar essa questão de mitos, de espantalhos acerca da teologia pentecostal e acerca do arminianismo. Nós pentecostais cremos, um homem e uma mulher que não tem Jesus, ele está morto em seus pecados. Espiritualmente falando, está morto. Tá? E aí, para aquela ilustração que eu sempre uso. Tá? Em uma sala, 10 pessoas estão mortas. Perdão, 10 pessoas estão deitadas, ela dizendo. Estão deitadas. Está escuro, estão deitadas ali, está escuro. E aí, você entra, abre aquela porta. E a primeira coisa que você faz é acender a luz. E é que a iluminação invade aquele local, atingir não só o ambiente, mas aquelas pessoas que estão deitadas. E aquelas pessoas ali, né, por afetar aquela luz, se levanta e olha para você. E aí você fala que existe uma saída, existe uma porta, a porta que você abriu. E as pessoas podem ali sair por aquela porta. Uns vão, outros não. Ou seja, é a graça de Deus. A graça de Deus, ela se manifesta a todos os seres humanos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a graça de Deus é oferecida a todos. Se nós fizermos uma exegese desse texto bíblico, não há apoio para a salvação incondicional. Desculpe, calvinista, mas é a Bíblia que diz. A salvação é ilimitada. Tá? E por que ela é ilimitada? Em 2 aspectos. Primeiro, é para todos os seres humanos. Segundo, a realidade universal do pecado também é uma realidade total. Então, por isso que a expiação também era oferecida a todos por causa da realidade do pecado. O pecado também era universal, não é local. Não, ele é universal, a realidade do pecado. E a salvação de Jesus também é universal nesse aspecto. E quando fala universal, não misture com universalismo, que diz que todos, sem exceção, inclusive o diabo, será salvo.
Isso é uma heresia. Arminianismo não abraça o universalismo. A salvação em Cristo Jesus é universal, ou seja, a realidade do pecado é universal e para todos os seres humanos e cada ser humano, para cada indivíduo. Assim é a essência do arminianismo, que também não é o livre-arbítrio, não. O centro do arminianismo é a maravilhosa graça de Deus, que é universal, oferecida a todos os seres humanos. Muito bem. E somente pela fé, não pelas obras, o movimento pentecostal dá ênfase a obras? Não. Então, vamos lá. Os reformadores, como fala a questão da justificação pela fé, que seria talvez um dos pontos principais de Lutero, da teologia luterana, a justificação pela fé. Quem sabe muito bem que a justificação pela fé Deus é o nosso juiz e nós somos réus. Mas, quando recebe Jesus mediante a fé, Romanos capítulo 5, Jesus assume a nossa causa, assume a nossa culpa, melhor dizendo. E agora, em Jesus, Deus nos olha, claro que em Jesus, como justificado. E aí, um termo excelente que Lutero usa é pecadores justificados. Por quê? Não deixamos de ser pecadores. Ainda erramos, ainda pecamos, mas, todavia, nós fomos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Então, nisso, os reformadores bateram nessa tecla, porque a salvação pelas obras era algo enfático ali, naquele contexto daquela época, né? Na questão de indulgência, de outros tipos de propostas que eram oferecidas, né? Que podemos dizer, teologia das obras. E ali os reformadores muito combateram nessa questão. Os reformadores foram enfáticos em mostrar que não, nós somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, sola fide, somente pela fé, justificação pela fé. Os reformadores bateram muito nessa tecla, porque o catolicismo romano não ensinava isso. Hoje até eles pensam, até para, nesse ponto nós concordamos com Lutero. Mas naquela época não, naquela época pelas obras, porque eles queriam arrecadar fundos, dinheiro para a Catedral de São Pedro, no contexto daquela época, então faziam de tudo para apregoar a salvação pelas obras e mesmo assim querendo trazer benefícios para ele. E os reformadores bateram firme nessa questão toda. Tá? E nós pentecostais? Né? Vamos lá, uma citação aqui. Tá? Uma citação aqui do Donald Stamp, comentarista da Bíblia Estudo Pentecostal. Em Romanos 4,16, se a salvação, a justificação e a justiça de Deus otorgam a fiência para a nossa perfeição obediência da lei, ninguém seria salvo, porque ninguém jamais a cumpriu de um modo perfeito. Mas, posto que a salvação é pela fé, mediante a graça, poderão ser salvos todos aqueles que buscam a Deus, e por sua misericórdia perdoa nossos pecados, e otorga-nos a sua graça, o seu Espírito e o seu poder, para regenerar nossas vidas e nos tornar seus filhos. E a teologia pentecostal sempre reconheceu que somos justificados pela fé. Nunca deu ênfase às obras. Mesmo que, como falei e repito, que algumas, do início do pentecostalismo, tinha a questão do legalismo, de uso e costume, mas nunca falou o seguinte, vocês são justificados pelos usos e costume. Eu desconheço isso. Tá? E até mesmo mais simples, segundo as informações que eu tenho, nunca pregaram isso. Sempre entenderam que a questão do uso e costume, sempre que era isso, uso e costume local, e nunca como uma teologia oficial. Tá? Uma coisa tem que deixar isso bem claro, essa distinção, e também não quero trazer aqui problemas, mas tem que fazer a distinção, que alguma Assembleia de Deus que ainda defende essa questão de costume, é uma questão de uso e costume, não é uma questão doutrinária e teológica. Tem que fazer essa diferenciação para não haver nenhuma mistura, ok? Mas vamos continuar aqui, vamos lá. Então, a justificação pela fé, os pentecostais, nós defendemos isso. Nós cremos que nós somos justificados mediante a graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Tá? Uma outra citação que eu vou usar aqui, do pastor Dr. Gilberto, diz o seguinte, somente Deus pode perdoar e também justificar a um só tempo. O homem jamais pode fazer isso. Ele pode relativamente perdoar, mas não justificar, declarar justo um transgressor da lei. Como é possível um Deus perfeitamente justo
perdoar e também justificar o ímpio, transgressor, sobrecarregado de delitos e pecados. Mediante o seu amor, Deus substituiu o culpado pelo inocente. O imaculado Cordeiro de Deus do Calvário, pelo amor divino, nos substituiu, levando sobre si os nossos pecados. Olha que maravilha, olha que coisa maravilha. Desde quando que a teologia pentecostal dá ênfase às obras? A gente vê alguns louvores, né, assim, né, algumas expressões, né, eu jejuo para pagar o preço. Tem louvores que, eu faço isso para pagar o preço. Só ensinamento errado, infelizmente. É verdade. Mas a teologia pentecostal sempre reconheceu a justificação pela fé, como a Bíblia ensina, como a Bíblia destaca esse assunto na vida de Abraão, ali em Romanos 4, assim como os reformadores, começando por Lutero, depois Calvino, nessa questão da justificação pela fé, os pentecostais, nós cremos, defendemos que a justificação pela fé é em Cristo Jesus. Tá? Uma outra citação aqui é do Stanley Ward, diz o seguinte: tendo sido justificado pela graça, mediante a fé, experimentamos grandes benefícios de agora em diante. Temos paz com Deus, Romanos 5:1. E estamos preservados à ira de Deus, Romanos 5:9. Temos a certeza da glorificação final, Romanos 8:30. E a libertação presente e futura da condenação, Romanos 8:34, 33, 34, Romanos 1:8. A justificação nos torna herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, Tito 3:7. Citação está em ordem. Então, a justificação pela fé, que é um assunto rico, né? Muito bom ser estudado, um assunto que deveria ser mais pregado nos nossos púlpitos da nossa igreja. Fala isso como pastor, deveria ser mais pregado em púlpitos das nossas igrejas, a questão da justificação pela fé, para que os nossos membros venham crescer e amadurecer. E esse assunto também tem que ser mais tratado também em artigos científicos, livros, para fortalecer mais a nossa fé no sentido também intelectual. Então, nós pentecostais defendemos isso sim, a justificação pela fé. E último ponto aqui, que é só a Deus glória, ou somente Deus a glória. Né? Algo que o catolicismo, né, colocou a intercessão dos santos, né? Então, a glória de Deus era assim dividida, vamos dizer assim, tá? Mas isso só estava apenas afastando, né, as pessoas da presença de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus não divide a sua glória para ninguém. E a partir do momento que você fala, não, a Deus dou 90%, e a algum santo, algum santo 10%, simplesmente você está desfazendo. Porque quem é todo poderoso, soberano, grandioso é Deus. É mais ninguém. Tá? Vou parafrasear aqui uma expressão do meu antigo pastor. Né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, dentro da perfeição. Abaixo de Deus não existe perfeição. Né? É imperfeição. Né? Porque só Deus é poderoso, é soberano. Né? Então, a Igreja Católica Romana, ela colocou essa intervenção dos santos, né? Mesmo que não está em igualdade de Deus, mas tirou toda a glória de Deus. E Deus não divide sua glória para ninguém. E é interessante, uma citação aqui do Ed Mariano, diz o seguinte: a degradação moral dos líderes eclesiásticos da Igreja Católica Romana Apostólica, no período da Idade Média, pode ser demonstrado no meio de simonia, pluralismo, absteísmo, quebra de celibato e ganância, embora não estivesse restrita apenas a estes. Né? Ou seja, olha uma coisa interessante. Né? Quando Deus não é mais a prioridade, como Deus não é mais colocado, né, como Senhor, as coisas começam a perder o sentido. Tá? A igreja de Roma, ela não mais priorizava Deus, a Bíblia, começou a colocar outros tipos de conceito acima de tudo. E aí a adoração não era mais para Deus. Né? A adoração de Deus era uma divisão. E Deus não era assim glorificado. Enquanto isso, estava assim, a questão da imoralidade e outros tipos de problemas estava só crescendo. Por quê? Porque Deus não era o princípio, Deus não era levado a sério, ou melhor dizendo, Deus não era prioridade. Então, quando Deus não é colocado em prioridade, na verdade, só está regredindo, está afastando de Deus a essência de Deus. E aí os reformadores reagiram sobre essa questão. Né? Os reformadores,
deram muita expressão que a glória tem que ser somente para Deus. Inclusive, os reformadores, né, em seus escritos, eles sempre falavam o seguinte, que a nossa vida tem que expressar a glória de Deus. Você está no seu trabalho, você tem que expressar para a glória de Deus. Você pode estar fazendo uma coisa pequena, mas expressa isso para a glória de Deus. Os reformadores deram uma ênfase nessa questão, a ênfase de reconhecer que a glória é de Deus, né? E aí, uma citação aqui do teólogo calvinista Luiz Berclau, que diz o seguinte, em virtude da sua obra criadora, o céu, a terra e tudo que eles contêm lhe pertence. Ele está revestido de autoridade absoluta sobre as ordens celestiais e sobre os moradores da terra. Olha que coisa interessante. Né? Por que Deus somente a glória? Porque Ele é o Senhor. Porque Ele é Deus. Tá? Então, os reformadores deram uma ênfase nisso. E a Deus todo louvor, toda a glória seja dada a Ele. E nós, pentecostais, reconhecemos isso? Sim. Em nossas igrejas, o culto é oferecido a quê? Aos homens? Não. Sempre foi oferecido a Deus. Ah, pastor, mas hoje tem igreja ditas pentecostais, ou neopentecostais, enfim, lá a ênfase, né, dos pentecostais. Ah, os pentecostais ensinam, né, que tem que ser a adoração tem que ser para o homem, adoração antropocêntrica. Não, nem isso não. Adoração somente a Deus, né? Uma citação aqui que a gente pode usar aqui, vamos lá, Raimundo de Oliveira, tá? Uma citação do seu livro diz o seguinte, que a soberania de Deus é a soma de alguns dos seus atributos naturais, como onipotência, onisciência, onipresença, apresentado nas Escrituras com um tom muito enfático, apresenta o Criador a sua vontade como a causa de todas as coisas, em virtude da sua obra criadora. Pertence-lhe os céus e a terra e tudo que nele há. A soberania de Deus submete a ele e todos os seus exércitos dos céus e habitantes da terra. Deus sustém todas as coisas com a sua onipotência, conhece todos os mistérios da sua onisciência, enche todas as coisas com a sua presença e determina a finalidade para cada existente pela sua soberania. Então, a teologia pentecostal reconhece que somente Deus a glória, reconhece que Deus é poderoso, que Deus é grandioso, reconhece que Deus somente é digno de ser adorado. Nós podemos fazer uma citação da harpa cristã, né? Quando diz, todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Ou seja, sempre nós louvamos a Deus. Em nossos cultos, nós adoramos a Deus, glorificamos ao Senhor, porque reconhecemos que todo o poder está nas mãos do nosso Deus. Nós, pentecostais, reconhecemos sim que a Deus seja a glória. Quando nós que cremos que Jesus cura, quando alguém é curado, a glória é de Deus. Se alguns líderes, né, se ocorre as curas, mas quer tomar glória para si, vão prestar conta a Deus. Para nós pentecostais cremos que quando Jesus cura, a glória é de Deus. Quando Deus faz algo sobrenatural, porque a glória é de Deus. Então, nós pentecostais reconhecemos que a Deus seja a glória. Agora, para nós finalizarmos, só fica só nisso, essa questão das 5 solas? Não. Nós temos o grande desafio aí na frente. Tá? Essa era do relativismo, que não existe uma verdade absoluta. Infelizmente, nas universidades, nós temos, sim, não podemos generalizar, para deixar isso bem claro, mas existe, sim, alguns conceitos, né, que podem, sim, bombardear a fé cristã. Por isso, nós temos que preparar os nossos jovens para a universidade, não só pela questão espiritual, mas na questão também intelectual. Tá? A questão também dos crescimentos dos desagregados, que está crescendo. A questão também da chamada igreja inclusivas, né? Ou seja, esse tipo de crescimento estão ocorrendo.
de nós estarmos mais preparados também intelectualmente, não só apenas espiritualmente, do poder do Espírito Santo, mas também intelectualmente. Já está na hora de nós, pentecostais, avançar mais na área acadêmica. Graças a Deus, já estamos avançando nessas áreas, mas vamos continuar a avançar para nós fazermos uma diferença no tempo presente e para as gerações futuras. Tá? A geração, como uma vez eu dei uma entrevista, né, uma entrevista escrita no blog O Cristão Pentecostal, na qual eu sou consultor teológico, uma coisa que eu afirmei e digo aqui aos irmãos: a geração do Antônio Gilberto já fizeram a sua parte. Eles ofereceram para nós a base para a teologia pentecostal. Então, cabe a nós, nessa geração e futura, nós darmos continuidade a produções teológicas, livros, artigos, palestras, enfim, trabalharmos para nós produzirmos mais para fortalecer para a teologia pentecostal. As famílias também estão sendo muito bombardeadas para a grande mídia, para alguns conceitos, e nós temos que estar de olho, não podemos ignorar essas questões. E outros tipos de problemas que temos que enfrentar. Mas enfrentar uma vida com Deus, sim, mas também com preparo, tá? Com preparo afiado, para que possamos fazer mais eficaz a obra de Deus, para nós sabermos lidar com isso, para nós propormos respostas melhores, até um pouco apologético, sim, é verdade, de nós defendemos a nossa teologia, que é tanto atacada, mas ao mesmo tempo trabalhar com a teologia pública, dar uma resposta coerente, tá? Porque essa visão de que os pentecostais não pensam mais, irmãos, isso é algo que já essa página está começando a ser virada. Nós temos irmãos que agem assim? Sim, mas hoje já temos mais pessoas capacitadas que estão pesquisando, que estão se aprofundando na questão do intelectualismo, para que possamos avançar. Então, esse é o nosso desafio. As 5 solas ainda falam nossos dias de hoje. E cabe nós pegar essa herança que os reformadores deixaram, esse legado tão lindo, né? Ah, mas os reformadores tiveram suas falhas. Sim, como nós também, porque somos falhos. Ah, o movimento pentecostal tem um monte de falha. Sim, como qualquer movimento tem suas falhas. Mas nós estamos aqui procurando o aperfeiçoamento e o crescimento para que possamos prosseguir, para que possamos servir a Deus melhor. Eu espero que essa palestra tenha trazido informações e edificação para a sua mente, para o seu coração. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.